tirei. Mas ainda é um processo. Para muitas pessoas é um processo, a gente tem que respeitar. E eu estou, vamos dizer assim, alinhado com o sentimento dela. Leonildo fala assim, fiquei curioso sobre a posição do Estopa no caso Alexandre Frota na transição. Achei certo chamarem ele. Não entendi o barulho de alguns setores. Bom, o Frota foi chamado e depois foi alvo de um manifesto dos artistas. O Frota ficou muito chateado, pediu a sua saída desse grupo. Como é que você vê o caso do Alexandre Frota, Léo? Eu acho que os artistas que se manifestaram contra o Frota são covardes. Porque se tem uma coisa que nós precisamos admitir a respeito do Frota, é o tanto que ele luta pelas classes que ele representa. O Frota realmente é um batalhador, e se tem uma pessoa que ela não pode ser desclassificada como artista e como representante dos artistas, é o Frota. E eu digo para você, o tanto que a classe artística perde quando faz uma coisa dessa, né? O tanto que a classe artística se rebaixa quando faz isso. E olha, Léo, eu queria até comentar algumas coisas sobre a classe artística. No ano passado, eu vi o Sindicato dos Artistas comemorando que atores seriam usados nas universidades de medicina como bonecos para os médicos treinarem, simularem ali situações. Eu pensei, como que é possível imaginar que uma profissão vai subjugar a outra profissão como se fossem bibelôs? Ou seja, os artistas ainda não entenderam que eles precisam de um representante que tenha sofrido a dor da dificuldade da arte, um representante que queira lutar pela arte e pelos profissionais da arte. O que eu senti nesse momento, o que eu estou sentindo nesse momento, é que por uma certa inveja, alguns artistas estão abrindo mão de um cara que se mostrou nos últimos anos um dos maiores gigantes da política, porque ele desafiou os interesses pessoais, tudo e todos, para fazer aquilo que ele acredita. Agora, olha que triste imaginar que ele, que tem demonstrado uma performance muito grande em lutar pelo que acredita, ele foi rejeitado pela classe que ele queria defender, né? Isso é uma coisa que, se parte o meu coração, imagina como parte o dele. Ele ficou chateado, ele poderia ter ido para outros grupos, mas realmente não gostou do movimento que foi. Não dá para dizer assim, tem muitas pessoas marcando o Zé de Abreu, né? Foi uma coisa do Zé de Abreu, mas também muitos outros artistas se posicionaram contra em função do passado dele. Porque ele foi bolsonarista, porque ele trabalhou com filme erótico, com filme pornô, enfim, porque ele foi isso. Outra covardia, tá aí uma outra covardia, ficar estigmatizando o Alexandre Frota por causa dessa questão do filme pornô. É uma indústria que, se você não concorda, você não consome, simplesmente não consuma. Por que ninguém fala da Cláudia Raia? É uma hipocrisia muito grande que a gente consegue ver que, na verdade, a inveja de uma pessoa que todos achavam que ia se ferrar, que não ia dar certo, no final das contas, se tornou um deputado muito bem votado e todos achavam que iam ser, inclusive eu, achavam que ia ser um idiota na política, se tornou um gigante na política. Agora, vem cá para nós, né, os artistas douradinhos que não sabem o sofrimento que os artistas de verdade passam ao redor do Brasil. Tirar um representante dos artistas por causa que ele fez filme pornô, pelo amor de Deus, se não tivesse mercado para filme pornô, ninguém estava fazendo filme pornô. E muitos artistas que estão aí gostariam de fazer filme pornô e não tem coragem. Então, ficar tentando desclassificar o cara porque ele fez um produto para um mercado que você não está disposto a fazer, mas provavelmente muitos do que criticaram consomem, é uma hipocrisia dos infernos. Porque para quem já trabalhou nessa área, para quem conhece essa área, sabe que é uma área extremamente séria, só porque mexe com o tabu da humanidade, acaba, né, de uma certa forma, incomodando. Alguns invejosos que gostariam de fazer não têm coragem, e outros que se acham conservadorzinhos radicais para criticarem. Olha, o que faz o Frota gigante é exatamente o fato de ele ter sido bolsonarista, ter visto que ele estava errado e ter mudado de posição. Ele poderia estar lá agora, eleito novamente para deputado federal, ganhando dinheiro e nadando no dinheiro sendo de direita. Ele percebeu que ele estava errado sendo de direita, se tornou de esquerda do lado do povo. E aí vem pessoas criticando o Frota por causa do passado dele. A pessoa não tem que ser criticada pelo passado. A pessoa tem que ser criticada se ela teve um passado nebuloso, teve a oportunidade de mudar para melhor e não mudou. Ele fez o contrário. Ele entendeu os erros e mudou. Felipe Neto não fez isso? A gente não bateu palmas para ele? Pelo amor de Deus, qual que é o preconceito contra o Frota? Por que ele sofre o preconceito contra a carreira dele no pornô, a Cláudia Raia não?
Por que ele sofre um preconceito? Por ter apoiado o Bolsonaro e ter sido contra a Dilma, mas o Felipe Neto não sofre preconceito por ter sido contra a Dilma. O problema é com o Frota, o problema não está na personalidade. Os artistas perdem quando o Frota deixa de fazer parte dessa transição, principalmente porque ele lutaria na cultura pela classe artística, que eu sei que ele luta muito por aqueles que ele representa. Então, tá aí, uma derrota da classe, principalmente dos artistas mais humildes que precisam de um representante por causa de alguns que se acham aí desrepresentados por inveja, né? Eu fico triste com isso. A Cristiana Campanha está dizendo, Frota mudou muito, é um deputado excelente. E ele teve uma atuação importante na lei Aldir Blanc, né, que prevê aí pagamentos aí para os artistas que foram muito afetados pela pandemia. Obrigado a Cristiana Campanha.